Olá todo mundo, eu sou o professor Augusto e vim novamente falar sobre arte. Estamos observando a arte no contexto do Renascimento. Falei em vídeos anteriores e vou retomar aqui algumas questões. Uma delas, que marcou muito a arte renascentista, foi a questão da perspectiva dentro da arte, a questão de profundidade. Aqui eu fiz dois desenhos para mostrar um pouco desse esquema, como que o artista se prepara para fazer esse trabalho. No primeiro, a gente vê que ele fez uma marcação, analisou os pontos da perspectiva antes de concluir o seu trabalho. Aqui a marcação com os pontos, trabalhando em cima disso, ele conseguiu criar esse cenário. Aqui a gente vê uma parede na frente, a parede lateral, que vai ao fundo, aonde tem essa passagem e esse caminho. Essa noção de profundidade dentro da arte é uma marca forte do Renascimento. Além dela, nós temos a questão do corpo humano em destaque. E não só um corpo humano, mas um corpo humano que é mostrado em seus detalhes. Quando nós pensamos o Renascimento em períodos, eu coloco para vocês aqui o Trecento e o Quattrocento. No Trecento, que foi no século XIV, ainda estava um pouco no início, nesse processo de fazer a mudança. Então nós vamos ter aqueles pintores que são pré-renascentistas. Eles estavam ali no meio do caminho, fazendo movimentos que foram fundamentais, essenciais para que o Renascimento de fato ocorresse. Então, eles estão pegando elementos da arte medieval e modificando com as suas novas perspectivas no que culminaria no movimento nesse período do Renascimento. Um dos artistas dessa época, que eu particularmente gosto muito, é o Giotto. Na arte medieval, nós observamos que as cores, o dourado e o azul, elas eram utilizadas para retratar o divino. Giotto, ele começa a utilizar essa questão nos seus trabalhos, nem sempre representando o divino. Então ele levanta questionamentos. O azul sempre vai ser o divino quando se trata de Giotto? Algumas vezes sim, muitas vezes não. Então, ele foi um dos artistas que fazem parte desse marco de mudança. Então, conforme o processo foi ocorrendo, as modificações foram chegando na arte. Tivemos um período em que os mecenas se destacavam. O que eram os mecenas? Nós já entendemos que no Renascimento a arte não é só aqueles afrescos feitos nas capelas. Tornou-se algo móvel, algo que eu posso levar de um lugar para outro. Assim, pessoas ricas começaram a pagar para consumir essa arte. Essas pessoas que pagavam aos artistas eram chamados mecenas. Já no período do Quattrocento, nós temos alguns artistas que são muito conhecidos. Até hoje, de uma maneira popular, eles se destacam. Já no século XV, nós temos esse auge, é o auge do Renascimento. E os artistas que se destacam são Leonardo da Vinci, o Rafael Sanzio, Michelangelo e Donatello. Hoje em dia, nós vemos até em algumas animações, quadrinhos um pouco mais antigos, personagens que levam esses nomes, que são os personagens das Tartarugas Ninjas. Não foi um nome colocado ali aleatoriamente.
teve alguma intenção por trás disso. Então, nessa divisão do Renascimento, eu mostro para vocês um pouco do início e o auge. Vou colocar na descrição do link algumas imagens para vocês compararem o trabalho desses artistas. Lembrando que a arte, tanto no período medieval quanto no período do Renascimento, ela não se resumia apenas a pinturas. Nós também temos esculturas. E nesses artistas que eu mencionei aqui, vocês vão encontrar alguns trabalhos muito interessantes. No próximo vídeo, eu vou falar do Cinquecento, que já é o declínio do Renascimento. Então, aguardo vocês no próximo vídeo.